Olá, vamos agora a um exercício de eletrônica de potência. Preste atenção nos detalhes e qualquer dúvida, vai na minha página, me manda um e-mail. A proposta é simples, vamos calcular os valores de R1 e R2 que garantam que o triac esteja disparado. Os dados são esses. A tensão em cima do diodo quando conduzindo é 0,65 volt, a tensão do gate 2,5 volt, a corrente de disparo 150 microampere e a frequência da rede de 50 Hz. Tal como você pode ver na figura. E aqui tem uma coisa interessante, uma carga de 100 ohm aqui. E aqui muita tensão. Esta tensão é a tensão eficaz. Tudo bem? Eu quero que seja calculado também a tensão média retificada em cima da carga e a potência dissipada na carga. E para isto, eu forneço as duas equações necessárias para calcular. Vamos lá. Não é difícil. Preste atenção. Esse é o nosso circuito, ok? Vamos marcar aqui as tensões e correntes envolvidas neste processo. Então, trago os dados aqui para não nos perdermos. As quedas de tensão. Bom, veja bem. A única fonte de tensão é esta. Então, quando você estabelece um critério, ele tem que ser seguido com certo rigor. Se a tensão para mim tem esta representatividade, então tudo que eu vou construir deve seguir esse raciocínio. Que a corrente chega aqui neste nó, uma corrente vai para a carga e uma pequena corrente vai para o disparo do tiristor. Vai causar uma queda de tensão aqui, vai chegar neste nó, uma parte vai passar para cá e a outra desce até esta carga, causando esta queda de tensão. Entretanto, existem algumas regras que precisam ficar muito claras. Tá ok? A primeira delas, esta queda de tensão vai ser 2,5 volt, mas eu quero que você note que esta queda de tensão é um valor conhecido, porque se não tiver 2,5 aqui, ele não está trabalhando. E a pedida é que ele esteja conduzindo. Então, vou dimensionar este divisor de tensão para que nós possamos ter a garantia do disparo. Além disto, também, aqui em cima, nós não podemos esquecer que se a corrente está passando pelo diodo, obviamente, tem uma queda de tensão que é 0,65. Tudo isso nos leva a algumas conclusões. Espera aí, talvez esteja faltando algum dado ali. Não, por enquanto não. Vamos lá. De acordo com o Kirchhoff, o que a gente pode observar, nós temos aqui uma malha externa, nós temos aqui esta malha do divisor, aqui nós temos uma outra malha, e esta malha é muito interessante para mim. Por quê? Porque esta malha tem esta tensão fixa de condução e tem esta outra também. Então, VR2 é conhecido. Quando nós analisamos uma malha por Kirchhoff, a gente estabelece o sentido que eu quero navegar. Tecnicamente falando, eu vou ter que usar este mesmo sentido aqui em cima, terei que usar este mesmo sentido de navegação aqui em cima, nós temos esta malha daqui também, e nós temos esta malha daqui também. Então nós temos bastante coisa interessante para avaliar. Agora eu vou focar aqui, porque ela já me dá uma informação importante. Se eu analisasse por Kirchhoff, VR2 menos VD menos VGT igual a zero. Kirchhoff. Bom, se ele está conduzindo, esses dois elementos aqui são conhecidos. Eu passo eles para lá, eles viram uma soma, né? Ó, porque é menos vai para lá é positivo, aqui é menos vai para lá é positivo. Então a tensão vai ser a soma destas duas. Portanto, 3,15 volt. Então esta queda de tensão já sei. Mas a única informação que eu tenho é que a corrente que vem para cá é de 150 microampere. É desejável para garantir o disparo do tiristor, que é um triac neste caso. E, é lógico, esse valor não deve ser ultrapassado, muito embora é muito raro você trabalhar com o IG max.
Normalmente nós trabalhamos com um IG médio ou com um IG usual. Mas de qualquer forma, com 150 é o valor que eu quero. Dimensionando corretamente esses dois resistores, se este entra em condução com 0,65 e esta queda de tensão surge quando ele está disparado de 2,5, então isso aqui é válido. Aqui eu tenho que escolher um R2 respeitando o ID gate. Então seria mais ou menos dizer isto aqui. Eu tenho esta corrente de gatilho, que é 150 microampere. E quanta corrente que vem para cá? Não existe limitação. Essa parte é meio complicada para as pessoas pensarem. A menos que alguém me dê o R2, a menos que alguém me estabeleça uma regra do R2 ou de qualquer um deles, eu não tenho indicativo nenhum das funcionalidades do meu sistema. A única informação que eu posso ter aqui é que o R2, mais essas duas correntes, tanto o ID gate quanto o IDR2, tem que dar esta corrente que vem daqui por Kirchhoff também. Então, eu respeito o IG garantindo o seguinte: se esta corrente for muito alta, é muito pouco provável que eu consiga desviar essa corrente para cá. Eu tento evitar isto, mas eu não tenho nenhuma referência sobre R1 e R2. Então eu preciso estabelecer um critério, senão acabou o exercício aqui mesmo. Considerando que a carga é que determina a corrente, então este, quando dispara, requer 150 microampere e este daqui vai ter uma queda de tensão 315, eu posso estabelecer qualquer valor de corrente aqui, desde que não seja uma discrepância, como por exemplo, sei lá, 5 ampere. Eu não preciso disso. Este circuito é de comando. As correntes serão baixas. A escolha de 10 mA é completamente aleatório. Funciona do mesmo modo se eu fizer 15 mA, 5 mA, 2 mA, mas eu tenho que estabelecer, e é a carga que vai determinar. Se você diminuir muito o valor de R2, a corrente aumenta dramaticamente aqui. Se o resistor for muito alto, vem muito pouca corrente aqui. Então, ao invés de você fixar o resistor aleatoriamente, eu vou estabelecer que eu quero consumir 10 mA em R2. E desta forma, eu chego à seguinte conclusão: que o R2, pela lei de Ohm, é a tensão em cima dele dividido pela corrente que o percorre. 10 a menos 3, gente, é mili. Como eu tenho 10 mili, eu tenho 10 vezes 10 a menos 3. Tem gente que pensa que é 1. Não, é 10. Fazendo-se as devidas contas, chega-se à conclusão que o resistor 2 é de 315 ohm. Quando você fixou este valor, você já matou a corrente em cima dele. Vai ser 10 mA. Agora, veja que interessante. Estou só relembrando, né? Agora, olhando de novo o meu circuito, eu deixei de... É isso que eu estava estranhando naquela hora, mas agora eu vou colocar. Além das quedas de tensão, eu tenho esse nó que é muito atraente. Porque ele, na verdade, vai vir uma corrente 1 aqui e vai dividir duas correntes aqui, onde 2 é 10 mA e IG é 150 microampere. Pensando desta forma, a corrente 1 pela definição de Kirchhoff e 2 mais IG. E, portanto, a corrente de 10 mA mais 150 micro será a corrente que tem que passar por aqui. É de 10,15 mA. Continuando. Da mesma forma, eu sei que a tensão da rede vai ser esta tensão mais esta tensão. Estas duas têm que dar a tensão da rede. Vamos equacionar. O que me interessa aqui é o seguinte: a rede é dada e o VR2 eu já tinha. Tudo bem? Está aqui, 3,15. Então eu vou passar o VR1 para o lado de lá, chegando à conclusão de que VR1 é igual à tensão da rede menos VR2. É questão de sinal, pessoal, porque se eu passar o R1 para o lado de lá, ele fica positivo. Do lado de cá fica a tensão da rede menos VR2. E assim, VR1 é a tensão da rede é tensão de pico vezes raiz de 2.
vezes o seno de alfa. Isso nós estamos acostumados. Se você lembrar, eu não estou enviando uma senoide para carga. O gerador sempre será uma senoide, mas quando o componente dispara, ele produz o efeito de enviar para a carga não uma senoide, mas uma parte dela, como mostrarei futuramente. E aí o que nós temos aqui é isto que você está vendo. 3.15, beleza. Parece, a princípio, muita indefinição, mas não é. Você já vai perceber. Acontece que pela lei de Ohm, VR1 dividido por I1 é R1 também. Tudo bem? Então R1 é VR1, que é isso aqui, está aqui a equação, dividido por I1. Mas I1 é esta corrente aqui que nós acabamos de calcular. 0.010150 ampere. Fazendo-se as devidas contas, nós chegamos a este valor. Quero mostrar para vocês um pedaço. Se eu multiplicar 127 por raiz de 2, dá isto daqui. Só que aqui eu tenho uma subtração. Para poder resolver a subtração, eu tenho que dividir este valor daqui por este valor e preciso dividir este valor por este valor. Em outras palavras, é isso aqui, ó. 3.15 dividido por 0.010150 dá 310.345. E 127 raiz de 2 dividido por 0.010150 dá 17.695.1 vezes o seno de alfa. Normal. Vamos continuar as contas. Mas esta é uma condição muito interessante. Sabe por quê? Porque eu não posso calcular o valor de R1. Porque o R1 depende do seno de alfa. Isso cria um impasse para nós que eu vou melhor discutir no slide seguinte. Vamos lá. O problema começa da seguinte forma. Nós temos aqui uma coisa que é evidente. O R1 define o ângulo do disparo. Ou eu posso falar o contrário, que o alfa escolhido define o R1. E isto é fácil de observar na equação que ficou lá. Vamos dar uma olhada. O valor do R1 depende da necessidade do projeto. Eu quero um ângulo alfa mínimo. E é claro que nós podemos definir o ângulo de alfa. Veja bem, dá para mostrar aqui, ó. Como eu tinha 17.695.1 vezes o seno de alfa subtrai 310.345, se o alfa for igual a zero, que seria o ângulo mínimo, seria a partir do zero. Mas eu quero que você note que seno de zero é zero, desaparece tudo isso aqui. Para eu conseguir partir com 0 grau, eu vou usar um resistor de menos 310.345. Isso é impossível. O menor ângulo que eu poderia ter ali, tá certo? Eu não sei ainda, mas eu garanto que eu tenho que ser maior. Como que eu colocaria isto matematicamente? Olha só. Eu tenho que dizer que, na verdade, eu tinha 17.695.1 vezes seno de alfa menos 310.345 igual a zero. Passa o menos para o lado de lá. E aí nós podemos pensar da seguinte forma. O que atende à minha necessidade é que este elemento seja maior do que 310.345 para não cair nessa situação daqui. Ora, então se eu estou multiplicando, passo para lá dividindo, o seno de alfa tem que ser maior que 310.345, dividido por 17.695.1. Fazendo a divisão, dá isto daqui, o seno de alfa tem que ser maior do que este valor. Ora, passa-se o inverso do seno. Quanto vale alfa se o seno de alfa é 0.017538? É a função inversa do seno. E eu chego à conclusão que o ângulo alfa mínimo tem que ser maior do que 1.005 grau. Se eu aplicar esse seno de alfa na minha equação original aqui, vai chegar em resistor 1 igual a zero. Isso seria ridículo também.
Então, na verdade, o ângulo alfa mínimo tem que ser um valor acima de 1,005 grau. Eu posso pôr quanto eu quiser. Mesmo que você me peça o mínimo, tudo bem, mas eu ainda posso pôr quanto eu quiser de alfa. Desde que ele seja superior a 1,005, atende à necessidade do projeto, como você mesmo vai ver. Bom, eu escolho 12. Você me pergunta, por que 12? E eu pergunto, e por que não? Se o ângulo tem que ser maior do que 1,005, se eu fizer 2 está certo, se eu fizer 12 está certo, se eu fizer 1 está certo. Eu escolhi um valor qualquer e vou resolver a conta. Isso produz um R1 de 3.368,7. É óbvio que se você escolhesse, por exemplo, 2 graus, vai dar um outro R1. Se você escolher 3 graus, vai dar acima das nossas necessidades. Não importa o valor de alfa que você escolha, desde que ele não seja gigante, porque a proposta é mínima, se eu resolvesse para 2 graus, daria. Não teria problema nenhum. Então aí eu vou pegar o resistor 1, que dá 3.368,7. Só que é o seguinte, o valor comercial mais perto disto é 3.300 ohm. Então veja bem, a menos que alguma outra condição seja fixada, eu posso escolher qualquer alfa que respeite o projeto, com um alfa superior a 1,005 grau. No meu caso, por exemplo, como eu escolhi 12 só para 12 é um valor que eu escolhi, pessoal. Tudo bem? Qualquer valor acima de 1,005 é válido. Podia pôr 5 graus, podia pôr o que eu quisesse, desde que não fosse menor ou igual a 1,005. O alfa vai ser muito baixo, mas é aceitável. Eu fiz um teste outro dia e usei um valor, por exemplo, já que pode chutar, sei lá, vou chutar 40 graus. E deu um valor de R1 lá. Ou o contrário, chuta um valor de R1 e vê o alfa que dá. Você pode obter qualquer valor aí, todos são aceitáveis. A diferença é o seguinte, você quer menos? Eu abaixo. Que tal? Se o mínimo é 1,005, que tal 1,5 grau? Estaria dentro das especificações. É só calcular. Eu estou calculando para 12, podia calcular para qualquer valor. Então, se desse mesmo modo continuarmos a usar R1 com 3.300, que é evidente que é menor do que o valor calculado, deve dar uma diferença. 12 graus não vai dar, mas vai ser um valor bem perto. Voltamos ao problema. O que nós estamos observando aqui é exatamente a relação entre o alfa e o R1. O R1 e o alfa estão interrelacionados. Então, ou você escolhe o R1 e calcula o alfa, ou você escolhe o alfa e calcula o R1. Só que no nosso caso, nós já escolhemos 3.300 e eu vou colocar ele exatamente aqui. Estou substituindo apenas. Então, 3.300, vou passar o 310.345, ele vai somando para o outro lado, e esta soma dividirei por este valor. É nisto. Isso é seno de alfa. O que eu fiz foi isolar o alfa. Tudo bem? Muito bom. Fazendo-se os devidos cálculos, nós temos aqui 3.300 mais 310.345 dá 3.610.345 dividido por 17.695.1. Este valor dá este valor de divisão. É só fazer a conta. Então, o seno de alfa é igual a isto aqui. Ora, o alfa é obtido a partir da função inversa. Se o seno de alfa é isso aqui, então o seno a menos 1 disso aqui tem que dar o alfa, que dá aproximadamente 11,77. É o que eu falei. Não vai dar os 12 graus, porque o valor que nós calculamos para 12 graus seria um valor menor. 11 graus é de boa abertura. Eu posso refazer toda a conta partindo do valor de alfa com 2 graus, por exemplo. É óbvio que vai dar outro valor de resistor R1, porque se você escolher 2 graus aqui, não vai dar 3.300. Tudo bem? Muito bom.
Então agora vamos à análise na carga. Isso aqui já é fornecido para nós. Nós só precisamos nos preocuparmos com os valores. Ora, se o alfa já foi calculado, é só substituir os valores. Então veja, 11,77 graus na nossa definição. Aqui estão os ângulos, seno de 2 vezes 11,77. E o VP é 127 raiz de 2. Vamos resolver todos estes elementos. Aqui nós sabemos que 127 raiz de 2 é 17961. 1 sobre 2 é meio. 1177 por 360 é 0,03269. Mais o seno de 2 vezes 11,77 grau é 0,399389, dividido por 4π. Fazendo-se a divisão, você chega neste valor. E aqui é o que nós temos. Soma-se e subtrai-se. No caso, meio mais isto daqui, menos 0,03269. Extrai a raiz, dá este valor. Portanto, a tensão média retificada é 126,89. Da mesma forma, em cima da carga, é só colocar o devido valor lá. 126,89 ao quadrado por 100, o que totaliza 161,01 watt. São simples e basicamente são duas. Primeiro, efetivamente, nós podemos escolher valores que seriam mais adequados, desde que eles atendam àquilo que seja desejado. Mas você pode perceber que não tem uma única solução, a menos que seja estabelecido o ângulo mínimo. Então, se o mínimo tem que ser maior que 1,005 graus, então se eu usasse um ângulo de 1,1 grau, eu estaria atendendo à necessidade da proposta. Eu tenho essa liberdade, tudo bem? É como eu estou falando, não é a única solução. Aí vai depender das características que nós formos a empregar. E a menos que seja feita alguma outra informação sobre o sistema, não tem absolutamente nada que seja necessário ser feito. A menos que seja estabelecido. Eu poderia ter estabelecido o seguinte critério. Quer ver? É só mudar o critério e muda a regra do jogo. Eu não quero que a potência da carga, quer dizer, a máxima potência da carga tem que ser 60 watts. Então você está me dando PL. Pelo PL eu sei o RMS. Sim, porque PL é igual a RMS ao quadrado por 100. Se você me deu o PL e eu tenho o valor da carga, eu consigo determinar qual é o valor médio retificado. Se você voltar na equação, é complexo, eu admito, porque tem várias dependências de seno e tudo mais em cima do alfa. Mas é o processo contrário. A menos que alguém estabeleça uma regra de jogo, não vai ter outro caminho. Apenas uma coisa eu gostaria de considerar aqui nesse ponto que eu não escrevi. É o seguinte: se você começa a aumentar o ângulo alfa, você está começando a conduzir muito tempo depois que a senoide iniciou. E quanto mais tempo você leva para ligar o triac, menos potência vai para a carga. Então ela tem a potência máxima dela se o ângulo fosse aproximadamente 1,006, por exemplo. Está próximo do mínimo proposto na resolução. Então, se eu chegasse nisso, quer dizer, na condição que eu tenho lá, é assim que vai funcionar, a menos que as regras sejam colocadas. Quando você tem um problema, teu grande problema, na verdade, é interpretar a informação. O que não é interpretável tem que ser avaliado, e pela avaliação você propõe uma solução. Muito obrigado, senhores. A gente se vê.